Oi, eu sou Sofia do segundo de Química e eu vou falar basicamente sobre a segunda geração do romantismo, um pouco antes de eu explicar o poema que eu escolhi. Primeiramente, para introduzir, eu escolhi usar para ilustrar a segunda geração do romantismo um trecho do livro O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é o capítulo 18, Estrada para Locais Seguros, que basicamente fala o seguinte: a maior faculdade que a nossa mente possui é talvez a capacidade de lidar com a dor. Pensamento clássico nos ensina sobre as 4 portas da mente, cada um cruza de acordo com a necessidade. Necessariamente eu vou falar de 2 portas que ele cita aqui. A primeira ele fala sobre a porta do sono, a segunda a porta do esquecimento, e a terceira é a porta da loucura, em que ele fala: há momentos em que a mente recebe um golpe tão violento que se esconde atrás da insanidade. Ainda que isso não pareça benéfico, há ocasiões em que a realidade não é nada além do penar, e para fugir desse penar, a mente precisa deixá-la para trás. E por último existe a porta da morte, o último recurso. Nada pode ferir-nos depois que morremos, ou assim nos disseram. Basicamente, do porquê que eu estou trazendo isso para ilustrar a segunda geração do romantismo. Sobre a porta da loucura, ele tá falando que a realidade às vezes não existe nada além do penar, que é um pouco do que é defendido, que a vida é como se fosse um penar e não existe nada de bom nela, enfim, é o puro suco da depressão, a segunda geração do romantismo. E a porta da morte, que é o nosso último recurso, que ela é vista de tal forma, porque tudo é meio idealizado no romantismo. No caso, a morte é trazida de um jeito tão ideal, sabe? É tipo aquela pintura, Ofélia. Eu vou deixá-la aqui se eu conseguir editar esse vídeo. Que a beleza, né, sabe? Essa morbidez em cima disso, do tipo, como a morte, a pele fria, clara, é trazido também para as mulheres, né? Agora nós vamos falar da idealização das mulheres no romantismo, que nós temos a mulher ideal, a quem eu vou depositar o meu amor, e o amor sempre é platônico, e ela é pura, inalcançável, tal como um anjo. E temos a outra parte que eu ia falar pra ilustrar como se fosse um demônio, mas enfim, é praticamente isso também, que é a prostituta a quem você vai se deitar e depositar o erótico, né? Enfim, terminando aqui a análise da segunda geração romântica, nós vamos falar agora do nosso poeminha, que eu escolhi o segundo poema. Eita, que eu fechei a aba aqui. Escolhi um trecho da Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo, que é o primeiro poema que vai aparecer ali. Você vai abrir o livro, ó, tum! Inclusive, é o livro aqui. O bichinho tá todo feio, tadinho, o livro antiguinho. Que foi Lembranças de Morrer. Basicamente, eu vou ler o poema não integral. Eu vou fragmentar ele e explicar cada pedaço que eu consigo. Quando meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Ele tá falando que quando o pessoal morrer, quando ele morrer, ele quer que as pessoas não chorem por ele, não fiquem tristes por ele. E nem desfolem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Primeiro que ele não quer que a pessoa fique triste porque ele foi pro melhor do que a vida. E ele vai falar justamente disso no próximo pedaço. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poento camineiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Ele tá basicamente falando que ele deixou o tédio da vida, porque a vida pra eles é como se fosse uma coisa horrível, né? Ele fala basicamente assim, né? Do deserto, é como se a vida fosse um deserto, e agora ele chegou no oásis, né? Que ele morreu. E acabou, tudo de ruim, acabou. Aí ele fala: como desterro da minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Ele tá basicamente o que ele vai levar de saudade da vida nesse trecho, tá? Porque tem outros que ele vai falar também. Essa ilusão amorosa que ele teve por uma mulher idealizada também, que depois lá pra frente eu vou retomar isso também, porque nunca foi consumado também de fato este amor que ele teve por essa mulher, que ele inventou da porta da loucura dele. Eita, quase quebrei o livro, tadinho.
Então, só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar as noites minhas. De ti, ó, minha mãe, pobre coitada, que por tristezas te definhas. Ele tá basicamente também falando que ele sente muita saudade da mãe dele, né? Que está chorando de tristeza e definhando de solidão, né? Morrer de tristeza. Hoje em dia, morrer de tristeza tem outro nome, que é depressão. E então vamos falar do próximo também, que é de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, que não zombavam quando de noite em febre endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Tá basicamente falando que enquanto ele tava sofrendo pela mulher dos sonhos dele, né, das loucuras dele, o pessoal zombava dele, né, e dos poucos que não faziam isso, os poucos amigos que ele também vai sentir falta, e do pai dele. Se uma lágrima às pálpebras me imunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Aí tá retornando aquilo que eu falei antes, né? Estamos retomando, que é se pela única razão ele tá chorando, se ele tá suspirando, tremendo, blá blá blá, é pela virgem, né? A menina intocável e impura, né? Que nunca sequer ele beijou. Ele, né? Que ele sonhou. Lembrando novamente que ela é fruto dos devaneios do nosso eu lírico. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta destes flores, se viveu foi por ti, e de esperanças de na vida gozar de seus amores. Basicamente retomando que foi uma grande desilusão amorosa, né? Que ele sofreu. Que ele ainda ansiava por estar com ela sequer no futuro. E se ele sobreviveu até aqui, pelo ruim da vida, foi por conta dela. Beijarei a verdade santa e nua, vereis cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem de errantes sonhos, filha do céu, vou amar contigo. Ele tá falando que quando ele morrer, ele vai encontrar com ela no paraíso, tal qual como Dante encontrando com sua... eu esqueci o nome da menina, Beatriz nos céus, que ele também perdeu a coitada da Beatriz, morreu, né? Ó dó. Eu não lembro nem se ele era noivo, enfim. Descansei o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, a sombra de uma cruz escreve nelas, foi poeta, sonhou e amou em vida. Ele tá falando aqui do que ele quer que escreva no epitáfio dele, tá? A sombra de umas cruzes, escrevam nelas, foi poeta, sonhou e amou em vida. E é isso. Terminamos por aqui, deu 8 minutos! Falei até que bastante. Então, muito obrigada por ter visto até aqui, e é isso!